Bom dia! Começando mais uma leitura maravilhosa deste livro incrível aqui, Outlive, a arte e a ciência de viver mais e melhor, Peter Attia. Esse já é o terceiro livro que a gente lê aqui dentro de Saudabilize. E eu particularmente gosto muito dessas leituras, porque antes dessas leituras eu me sentia muito perdida, né? Então qualquer coisa que qualquer pessoa estava falando, eu estava acreditando, eu ficava, ai, será, na dúvida. Então, esses livros, eles têm me trazido um pouco mais de liberdade nas minhas próprias escolhas, sabe? No que eu escolho me alimentar, em como eu escolho viver, tem me trazido bastante conhecimento e eu acredito que para você também. Por isso que você está aqui comigo lendo esse livro. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa leitura de 15 minutos hoje. Estamos na página 135 e a gente está lendo sobre o tic-tac. A gente está lendo esse capítulo que já é o capítulo, deixa eu voltar aqui um pouquinho só para ler aqui, ó. Tic-tac já é o capítulo 7, que ele diz como enfrentar e prevenir as doenças cardíacas, as maiores assassinas do planeta. Então vamos lá. Quando finalmente admiti ao meu próprio risco cardiovascular na casa dos 30, não fazia ideia de como funcionava esse processo complexo da doença. Olhando para trás, ficava evidente que eu não apresentava nem os grandes nem os pequenos fatores de risco. Eu não fumava, que talvez seja o fator de risco ambiental mais potente. E a minha pressão arterial estava normal, mas havia outros problemas. E o meu score de cálcio revelou que eu já tinha uma pequena placa calcificada na parte superior da artéria descendente, anterior esquerda, uma das principais artérias que irriga o coração. Talvez houvesse outras coisas ruins acontecendo lá também, mas como eu não fiz uma angiografia, por TC na época, não tinha noção do tipo de dano que pudesse existir em outras partes das minhas artérias coronárias. Qualquer coisa anterior à calcificação não é detectada pelo score de cálcio. Visivelmente, o Peter não magro já estava desenvolvendo uma doença cardíaca. Quando fiz 40 anos, minha cintura quase chegava a 1 metro de circunferência, um sinal evidente da minha disfunção metabólica. Por trás do meu cinto, eu provavelmente acumulava gordura visceral e também era resistente à insulina, um fator de risco enorme para doenças cardiovasculares. Embora minha pressão arterial tivesse boa, suspeito que teria piorado rapidamente com a idade, já que a hipertensão parece correr solta na minha família. Imagino que eu também tivesse um nível alto de ácido úrico, que, como vimos no capítulo anterior, costuma ser acompanhado de pressão alta e outros sinais de disfunção metabólica. Tudo isso contribui para outra condição necessária, mas não suficiente por si só, para o desenvolvimento da aterosclerose, que é a inflamação. A barreira endotelial, em particular, é excepcionalmente vulnerável a danos causados pela inflamação. Mas é provável que nenhum médico tivesse tratado qualquer um desses problemas. Meu exame de sangue não apontava nenhum risco significativo. Meu LDL-C estava entre 110 e 120 miligramas por TL, apenas um pouco acima do normal, mas não era um motivo de preocupação, principalmente em um indivíduo jovem, com triglicerídeos. Meus triglicerídeos estavam um pouquinho altos, ligeiramente acima de 150 miligramas por DL, mas isso também não disparava nenhum alarme. Hoje eu sei que esses números quase certamente indicavam uma alta concentração de partículas aterogênicas, ApoB, mas ninguém se preocupou em examinar meus níveis de ApoB também. Naquela época, quase 15 anos atrás, o exame de ApoB, a simples medição da concentração de partículas marcadas com ApoB, não era corriqueiro. Desde então, não pararam de surgir evidências apontando a ApoB como muito mais preditiva de doenças cardiovasculares do que simplesmente o LDL-C, a medida padrão de colesterol ruim. De acordo com uma análise publicada no Journal of the American Medical Association Cardiology em 2021, cada aumento do desvio padrão na ApoB aumenta o risco de infarto e miocárdio em 38% em pacientes sem histórico de eventos cardíacos ou diagnóstico de doenças cardiovasculares, ou seja, prevenção primária. Essa é uma correlação muito forte. No entanto, mesmo hoje, as diretrizes da Associação Americana do Coração ainda privilegiam o exame LDL-C ao invés de ApoB. Eu aconselho todos os meus pacientes a testarem a ApoB regularmente, e você deveria pedir o mesmo na próxima consulta com seu médico. Não se deixe abater por argumentos sem sentido sobre o custo. É cerca de 20 a 30 dólares. Eu ainda estava na casa dos 30, mas provavelmente já tinha todos os 3 principais pré-requisitos das doenças cardíacas. Um fardo significativo de lipoproteínas ou ApoB, oxidação ou modificação do LDL, o que levou às placas reveladas no meu exame de cálcio, e alto grau de inflamação oculta.
Nada disso basta para garantir o desenvolvimento de uma doença cardíaca, mas todos os três são necessários para isso. Nossa sorte é que muitas dessas condições podem ser moduladas ou praticamente eliminadas, incluindo a ApoB, aliás, por meio de mudanças no estilo de vida e medicamentos. Como vamos tratar na última sessão? Levo muito a sério a redução da ApoB, a partícula que causa todo esse problema. Resumindo, reduza o máximo possível, o mais cedo possível. Mas antes de chegar lá, quero falar de outra lipoproteína fatal, mais pouco conhecida, que provavelmente é responsável por incontáveis vítimas de parada cardíaca súbita. Pessoas cujos painéis convencionais de colesterol e perfis de fatores de risco pareciam bons. Felizmente, eu não tenho esse problema em particular, mas um grande amigo meu tem, e descobri isso em um tempo hábil, provavelmente salvou a vida dele. Em 2012, conheci Anad O'Connor em uma viagem para a França. Graças à Fundação Franco-Americana, é um prêmio que ambos ganhamos, e imediatamente ficamos amigos. Acho que foi porque éramos os únicos dois caras na viagem que dispensaram o pain au chocolat e passaram o tempo todo livre na academia. Além disso, ele escrevia sobre saúde e ciência para o New York Times, então tínhamos muito sobre o que conversar. Como eu sou um nerd do colesterol, insisti em Anaheim para fazer um painel abrangente de lipoproteínas quando voltássemos para os Estados Unidos. Ele me olhou de um jeito engraçado. Por que deveria fazer isso? Ele tinha apenas 30 e poucos anos, era vegetariano, estava extremamente em forma e talvez com 6 ou 7% de gordura corporal. Ele deveria estar em dia com os lipídios, mas nunca se sabe. O pai dele morreu de aneurisma, o que poderia ser um sinal de problemas circulatórios. Como esperado, os lipídios de Anaheim estavam ótimos segundo o padrão. Apenas uma coisa parecia errada, então sugeri que ele fizesse também uma varredura de cálcio, como eu fiz, para termos uma noção melhor do estado de suas artérias. Foi aí que as coisas ficaram interessantes. Lembre-se, meu score de cálcio era 6, o que significava que eu corria mais riscos do que 75 a 90% das pessoas da minha idade. O score de cálcio de Anaheim era 125, altíssimo para alguém tão jovem e saudável. Será que é isso mesmo? Perguntou ele. Era. Descobriu-se que o culpado era uma partícula pouco conhecida, mas muito perigosa, chamada lipoproteína, ou LP. Essa lipoproteína bombástica se transforma quando uma partícula de LDL comum se funde com outro tipo mais raro de proteína chamada apoliproteína, ou ApoA. E não confundir com a poliproteína A, ou ApoA. A proteína que marca as partículas de LDL. A ApoA é diferente o jeito que escreve. Um escreve APO, A maiúscula, outra APO, A entre parênteses. Reveste frouxamente a partícula de LDL, com vários segmentos de aminoácidos em loop chamado clingers, que tem esse nome por causa da sua estrutura, se assemelha ao doce dinamarquês em formato de anel. Os cringles são o que torna a LP tão perigosa. Conforme a partícula de LDL viaja pela corrente sanguínea, eles recolhem pedaços de moléculas lipídicas oxidadas e carregam consigo. Como aponta meu guru dos lipídios, Tom J. Spring, isso não é de todo ruim. Existem evidências de que a LPA pode atuar como uma espécie de agente de limpeza, como um caminhão que recolhe o lixo lipídico potencialmente nocivo e entrega ao fígado. Mas como a LPA é um membro da família das partículas ApoB, ela também tem o potencial de penetrar no endotélio e se alojar na parede de uma artéria. Por causa da sua estrutura, a LP pode ter mais propensão a ficar presa por sua carga extra de lipídios danificados do que uma partícula normal de LDL. Pior ainda, uma vez lá dentro, ela age em parte como um fator trombótico ou procoagulante que acelera a formação de placas arteriais. Com frequência, a LP costuma se apresentar por meio de um ataque cardíaco súbito e aparentemente prematuro. Foi o que aconteceu com o apresentador do programa Biggest Loser, Bob Harper, que sofreu uma parada cardíaca em uma academia em 2017 aos 52 anos. A vida de Harper foi salva por uma pessoa que realizou uma manobra de reanimação até a chegada dos paramédicos. Ele acordou no hospital 2 dias depois, sem fazer ideia do que tinha acontecido. Um golpe transferido para o seu nível muito elevado para essa partícula. Ele não fazia ideia de que estava em risco. Esse não é um caso raro. Quando um paciente vem até mim e diz que o pai, a avó ou a tia, ou todos os três morreram prematuramente de uma condição cardíaca, a primeira coisa que eu procuro é a LPA elevada. É um fator de risco hereditário, mas
prevalente nas doenças cardíacas, e o seu risco é amplificado pelo fato de que ele ainda passa despercebido pelo radar da medicina 2.0, embora isso esteja começando a mudar. A maioria das pessoas tem concentrações relativamente pequenas dessa partícula, mas alguns indivíduos podem ter até 100 vezes mais do que outros. A variação se deve em grande parte a fatores genéticos, cerca de 20 a 30% da população dos Estados Unidos em níveis altos o suficiente para estarem na faixa de risco elevado. Além disso, os afrodescendentes tendem a ter níveis mais altos de LPA, em média, do que os caucasianos. É por isso que, se a sua família tem casos de ataques cardíacos prematuros, você deve pedir um exame de LPA. Testamos a presença dessa partícula em cada paciente na primeira coleta de sangue. Como a elevação na LPA se deve, em grande parte, a uma questão genética, o exame só precisa ser feito uma vez. As diretrizes para as doenças cardiovasculares estão começando a recomendar um único exame na vida inteira, de qualquer modo. A Nahad teve a sorte de descobrir sua situação quando fez o exame. Seu score de cálcio indicava que ele já havia sofrido danos ateroscleríticos significativos devido à LPA. Além do dano que ela provoca nas artérias coronárias, essa partícula é particularmente nociva para a válvula aórtica, uma das estruturas mais importantes do coração, pois promove a formação de minúsculas partículas ósseas nos folhetos valvares, o que leva à estenose ou ao estreitamento da saída aórtica. Não existe solução rápida nem para a Nahad, nem para quem quer que tenha a LP elevada. A partícula não parece responder a intervenções comportamentais como exercício e mudanças na dieta da mesma forma que o LDL-C, por exemplo. Uma classe de medicamentos chamados inibidores da PCSK9, cujo objetivo é reduzir as concentrações de ApoB, parece reduzir os níveis de LPA em aproximadamente 30%. Mas ainda não há dados de que sugiram que eles reduzem os eventos extremos, como ataques cardíacos associados a essa partícula. Assim, no momento, o único tratamento real para a LPA elevada é um controle vigoroso da ApoB de maneira geral. Embora não possamos reduzir os níveis dessa partícula de maneira direta, mais do que o inibidor da PCSK9 é capaz de fazer, podemos diminuir a concentração restante de ApoB, a ponto de reduzir o risco geral do paciente. Aí tem um asterisco. Existe uma nova categoria de medicamentos chamado oligonucleotídeos antissenso, ASO, na sigla em inglês, que atualmente estão passando por ensaios clínicos para avaliar a sua capacidade de praticamente eliminar a LPA da corrente sanguínea. Até agora, esses ensaios parecem promissores, pois reduzem drasticamente a concentração de LPA. Mas é muito cedo para saber se eles são eficazes no que mais importa, reduzir eventos cardiovasculares. Como a Nahad é relativamente jovem, ele também tem mais tempo para se focar nos seus outros fatores de risco. Por sorte, encontramos o problema antes que o problema o encontrasse. Como reduzir o risco cardiovascular? Vamos ver como é que a gente está aqui de tempo. 2 minutinhos. Como reduzir o risco cardiovascular? De certa forma, o Peter não magro e a Nahad O'Connor eram como dois lados da mesma moeda. Embora a minha história e a dele não pareçam muito em comum, ambas enfatizaram a natureza insidiosa e quase sorrateira das doenças cardíacas. Meu risco deveria ser óbvio, com base no meu histórico familiar, enquanto a doença de Nahad permaneceu quase invisível até ele fazer uma varredura de cálcio, que normalmente não é feita em pessoas que estão na casa dos 30 anos e parecem saudáveis. Só descobrimos nosso risco graças à sorte, porque poucos médicos cogitariam rastrear doenças cardíacas em nós na idade em que estávamos. Juntas, nossas histórias ilustram 3 pontos cegos na medicina 2.0. Quando se trata de aterosclerose, primeiro, uma visão excessivamente simplista dos lipídios, que não conseguem entender a importância da carga total de lipoproteínas, ApoB, e o quanto é preciso reduzi-la a fim de efetivamente reduzir o risco. Segundo, o desconhecimento generalizado de outros agentes mal intencionados, como a LPA, e terceiro, uma incapacidade de compreender por inteiro o longo percurso da aterosclerose e das implicações disso na busca da prevenção verdadeira. Quando vejo os exames de sangue de um paciente pela primeira vez, meus olhos imediatamente se voltam para 2 números, ApoB e LPA. Olho para outros números também, mas esses 2 são os mais relevantes quando se trata de prever o risco de doença vascular aterosclerótica. A ApoB não apenas me informa a concentração de partículas LDL, que você deve se lembrar, é mais preditiva de doença do que a concentração de colesterol encontrada nas partículas de LDL, o LDL-C.
mas também capta a concentração de partículas de VLDL, que, como membros da família ApoB, também podem contribuir para a aterosclerose. Além disso, alguém com ApoB baixa pode ainda ter uma LP perigosamente elevada, LPA perigosamente elevada. Tem um asterisco. Isso ocorre porque o número total de partículas LDL é muito maior do que o número de partículas de LPA, mas esta ainda tem uma capacidade descomunal de provocar danos, mesmo com um número relativamente pequeno. Depois de estabelecer a importância central da ApoB, a próxima pergunta é: quanto é preciso reduzir a ApoB, o seu indicador de LDL-C, para ter uma queda significativa no risco? As várias diretrizes de tratamento especificam faixas alvo para o LDL-C, e normalmente de 100 mg por dl, para pacientes com risco normal, ou 70 mg por dl, para indivíduos de alto risco. Na minha opinião, isso é ainda muito alto. Para simplificar, eu acho que não existem limites para a redução da ApoB e do LDL-C, desde que não haja efeitos colaterais. O objetivo é que sejam os mais baixos possível. Como Peter Libby, uma das maiores autoridades do mundo em doenças cardiovasculares, e seus colegas escreveram na revista Nature Reviews, em 2019, a aterosclerose provavelmente não ocorreria, grifos meus, na ausência de concentrações excessivas de LDL-C, para além das necessidades fisiológicas, na ordem de 10 miligramas. Tá, eu vou ler de novo. Então, a aterosclerose provavelmente não ocorreria na ausência de concentrações excessivas de LDL-C, para além das necessidades fisiológicas, na ordem de 10 a 20 mg por dl. Os autores afirmam também: se toda a população mantivesse as concentrações de LDL semelhantes às de um recém-nascido ou às dos adultos na maioria das outras espécies animais, a aterosclerose poderia muito bem ser uma doença órfã. Traduzindo, se todos tivéssemos os níveis de ApoB quando éramos bebês, os casos de doenças cardíacas seriam irrisórios, a ponto de ninguém saber nem do que se trata. Mais ou menos como a acidúria 3-hidroxiisobutírica. Nunca ouviu falar? Como assim? Bem, isso é compreensível, porque foram relatados apenas 13 casos dela, em todos os tempos. Isso é uma doença órfã. Estou brincando. O que eu quero dizer é que a aterosclerose não deveria estar nem mesmo entre as 10 principais causas de morte se a tratássemos de forma mais agressiva. Mas o que temos são mais de 18 milhões de casos fatais todo ano ao redor do mundo. Muitos médicos e até muitos de vocês que estão lendo esse livro podem ficar chocados ao ver uma meta de LDL-C tão baixa, de 10 a 20 mg por dl. A maioria das diretrizes considera agressiva uma redução para 70 mg por dl, mesmo na prevenção secundária em pacientes de alto risco, como os que já tiveram um ataque cardíaco. Também é natural perguntar se esses níveis extremamente baixos de LDL-C e ApoB são seguros, dada a onipresença e a importância do colesterol no corpo humano. Mas pense no seguinte: os bebês que supostamente precisam de mais colesterol para atender às enormes demandas do rápido crescimento do seu sistema nervoso central têm níveis igualmente baixos de colesterol na corrente sanguínea, sem qualquer comprometimento no desenvolvimento. Por quê? Porque a quantidade total de colesterol contida em todas as lipoproteínas, não apenas LDL, mas também HDL e VLDL, representa apenas cerca de 10 a 15% do pool total de colesterol do corpo. Portanto, a preocupação não se justifica, conforme foi demonstrado por dezenas de estudos que não encontravam efeitos nocivos em concentrações extremamente baixas de LDL. Eu vou parar a leitura por aqui, tá, gente? Nós estamos na página 142, porque senão a gente embala, né? E hoje já é sexta-feira, então a gente volta na segunda-feira de novo com essa leitura maravilhosa. Eu te espero. Beijo e até lá!